Olá, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem assistindo conosco mais um episódio do Resenha Pro. Bom dia para você que está assistindo de manhã, boa tarde, boa noite, como diz nosso amigo aí Augusto, uma boa madrugada para você que está assistindo de madrugada, assistindo pelo canal do YouTube ou pelo Spotify. Já falar podcast, estou ansioso aqui, querendo já iniciar ou pelo Spotify ou pelo Google Podcast. Então nós estamos aí nesses canais para vocês nos assistirem, para vocês nos acompanharem. E eu, Rafael Patrício, na companhia do meu amigo de sempre, irmão camarada, meu amigo Augusto Moutella. Nossa, ficou igual o Roberto Carlos. Né? Intencional, meu amigo. E aí, Augusto, hoje... Bom, hoje eu vou falar hoje é novidade. A gente vai levar 40 minutos só para eu apresentar a nossa convidada. Tá? Hoje é novidade. Mais ou menos assim. Mas, bom, pessoal, também é um grande prazer, vocês sabem com todo o carinho que a gente faz aqui o nosso podcast, é o Resenha Pro. Então se inscreve aí no nosso canal do YouTube, nos assista e muito, compartilhe, comente, faça as suas sugestões, curte. As críticas também, né? E sugestões no sentido até de participar, porque como eu sempre digo, por trás de todo profissional tem uma pessoa que vale muito a pena conhecer e a gente pode estar esperando você ou um de vocês aqui. Então é um imenso prazer com que a gente está aqui, está falando, está conversando, está batendo um papo. E hoje, vamos lá, tem que preparar aqui. Tem que preparar. Eu acho melhor você até tomar um gole de água. Seguinte, bom, ela é formada em jornalismo pela Pontífica Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio, com curso de rádio e TV em Butler University, Indianápolis, nos Estados Unidos, com mais de 20 anos de experiência em PR e assessoria de imprensa. Atuou em diferentes segmentos, como corporativo, saúde, cultura, consumo, né? Cultura e consumo. Tem forte experiência em comunicação de eventos, tendo coordenado, entre outras, as ações de comunicação da Humanidade 2012, projeto realizado aí no Forte Copacabana, em paralelo a Rio+20, com mais de 300 mil visitantes e 500 jornalistas cadastrados. Pouquinha gente, né? Quase Petit nada. Comitê. Quase nada. Foi também responsável por todas as ações de imprensa de 15 shows do cantor Paul McCartney. Isso aí eu não conheço, não. De que banda? Brincando, calma, ó, os haters. Nossos queridos Beatles aí, esse no caso, né? O inigualável Paul McCartney. Bom, também em 2016 esteve à frente aí da equipe de comunicação da Parada do Orgulho LGBT, hoje, né, LGBTQIA+, lá em São Paulo, reunindo 3 milhões de pessoas nesse evento à época. Durante os Jogos Olímpicos também em 2016 atuou junto à USOC, né, United States Olympic Committee. Pô, eu tô demais, hein? Tá arrebentando, nas ações Augusto. de imprensa com a mídia brasileira. Olimpíada no Rio de Janeiro. Isso, atuando no grupo Impress de 1997. Trabalhou antes na assessoria de imprensa da Fundação Roberto Marinho. Eu acho que a gente pode até encerrar o podcast, né, Rafael? Porque eu vou precisar estudar mais uns 20 anos, né, e você também, para que a gente possa ter condição e capacidade cognitiva para falar com a nossa convidada, enfim. Não, brincadeiras à parte. E ao longo do podcast a gente vai descobrir mais Isso. coisas. A gente vai ver que esse currículo ele é bem mais extenso, com uma experiência... Aqui você fez uma síntese, né? Com uma experiência... Brincadeiras todas à parte. Muito obrigado aí pela presença. Renata Jordão, conosco aqui hoje. É um imenso prazer de receber. Vamos ter boas conversas. Que eu que agradeço. Super obrigada pelo convite. E, sim, estou aberta para a gente falar o que vocês quiserem saber. É um currículo super comum. Parece assim, bem comum, mas não, assim, algumas coisas que a profissão dá que são totalmente, assim, sem preço, totalmente priceless, porque é uma profissão que a gente brinca, né? Quem vê close não vê corre. A gente rala muito, a gente trabalha muito, mas tem momentos muito únicos e oportunidades mesmo de dia a dia de trabalho que são muito gratificantes, como em todas as profissões, Sim. né? Você tem uma luta diária enorme que ninguém vê. Vê a hora boa, né? Lá no final. Falei, na hora que tá na telinha, tudo bonito. Ninguém sabe tudo que eu passei para chegar até aqui, né? Mas, todo aperto. Assim. E até, acredito eu, e até mesmo tendo passado por tudo, até os momentos atuais, certamente enfrenta muitos desafios
e dificuldades no dia a dia, e mesmo tendo a experiência tão vasta como você tem, então certamente a gente encontra dificuldades no momento e muito provavelmente iremos encontrar. Quanto mais dificuldade você tem, acho que assim, mais você aprende. Mais. Eu sempre olho, eu falei assim, você tem um copo meio a meio. Gente, olha o que você pode completar desse copo, não o que está faltando Sim. nele, né? Então, até falo isso com todo mundo que trabalha comigo. Eu falei, gente, olha só, vamos ver o que a gente aprendeu. Isso. Alguma coisa a gente vai aprender. Sofre no momento, dá errado em alguns momentos, óbvio que dá. Mas alguma coisa a gente está aprendendo para fazer cada vez melhor. Então, assim, a gente trabalha com pessoas, né? Então, eu falei assim, cara, não é uma ciência exata. Uhum. Né? Mesmo quem trabalha com números ainda tem a surpresa de buscar o infinito, né? Sim. A gente trabalha com pessoas. Né? Então, é isso. Né? E quando dá errado, eu falei, gente, não pensa no que deu errado, pensa no que você está aprendendo para dar certo. Uhum. Né? E assim que você vai crescendo. Sim. Assim Acho você que vai muitas- estimulando as pessoas. Muitas pessoas pensam ou visualizam, né, aquele momento do pódio, da conquista, da medalha, né, meio que fazendo uma analogia a esse desfecho favorável de um trabalho, de um evento, e não viram o que aquela pessoa, né, nessa analogia seria o atleta, passou na preparação, passou na própria etapa ou na própria prova, num campeonato. E mais Todas ou as menos suas dificuldades no do evento, trabalho, não olha do dia a só para dia. esse final. E o que você colocou, né, me remeteu a uma situação muito importante, acho que independente da área profissional, é saber enxergar a vitória em toda derrota. Né? Porque de repente a gente fica ali para baixo, com alguma situação que não tenha dado certo, né? Não o todo, mas às vezes o todo, ou às vezes parte daquilo, e perceber, poxa, o que eu posso tirar de aprendizado, que é uma vitória, né? Eu, particularmente, na minha humilde opinião, chamo dessa maneira. É saber enxergar vitórias, ainda que sejam micro-vitórias, numa derrota, numa pequena, média, grande, qualquer que seja. Eu acho que isso que nos dá impulso, né? Ou, na verdade, nos faz seguir e seguir melhor, né? Então, acho que é dessa maneira. Eu até cheguei a comentar em um podcast anterior, agora eu não me lembro qual, não me lembro se foi do Pedro, agora eu não me recordo, que eu tive um momento de uma audiência minha pelo escritório e que eu cometi uma falha técnica. Embora tivesse uma experiência gigantesca e nunca tinha cometido uma falha como essa, cometi uma falha técnica e após essa falha técnica profissional, falei, eu nunca mais vou cometer essa falha. Porque eu aprendi, por sorte, ou para minha felicidade, em expressão econômica para o meu cliente, não teve impacto muito grande, teve impacto econômico sim, porque eu cometi a falha, não o meu cliente, mas com essa minha falha, eu falei, eu nunca mais vou esquecer disso. E sempre que eu vou fazer uma audiência que aborda a mesma matéria, o mesmo assunto, eu me lembro daquela minha falha, daquele meu tombo, eu falo, isso daqui eu não esqueço mais. Então, isso de fato é importante a gente aprender com as nossas quedas e não ficar se lamuriando, falando, poxa, eu perdi, poxa, não deu certo, e só reclamando. E a vida é muito maior que isso. Isso que você está falando, tem muito disso, as pessoas que em algum momento entram no automático, do tipo, eu já sei fazer, e vai no automático. Uhum. Não pode no automático. Não dá. Se você for no automático, você não se entrega 100%. E se você não se entrega 100%, você perde toda a sua lógica de processo, né? Uhum. O que você faz, qual o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, sua concentração. Eu gosto muito, sou muito ligada nessa questão assim, qual é a metodologia, qual é o passo a passo, qual é o desenho, Mapeamento do processo. mapeamento, né? do processo inteiro. Que é uma coisa que eu falo assim, qualquer coisa que você faça, ainda mais em profissões, não estou falando em questões artísticas, estou falando em profissões. Eu penso assim, tem que ser replicável. A sua equipe tem que trabalhar como você. Ainda mais quando você trabalha com clientes. Se você hoje não estiver lá, alguém tem que sentar na sua cadeira. Pode não ter o seu jeito, pode não ter o seu toque, verdade. pode não ter a sua simpatia, mas o processo a pessoa Vai saber seguir, conduzir. vai saber conduzir. E eu falei, gente, isso não é padronização, não. Isso é saber seguir uma lógica de construção. Dentro disso,
é mais fácil você criar muito, imaginar muito, assim, viajar muito quando você tem um processo do que quando você não tem. Porque quando você não tem, você começa a ter várias ideias soltas que não necessariamente aquelas ideias estão ligadas umas às outras. Sim. Né? Você perde uma linearidade. Quando você tem um processo, uma metodologia, um passo a passo, você consegue olhar o todo e falar, nossa, aqui dá para pirar pra caramba, né? Aqui dá Mas tem uma pra inovar. liberdade de criação, mas uma liberdade que você tá ali com um cabo de segurança que não deixa você cair, viajar e completamente. E que cada hora você para e fala assim, peraí, deixa eu parar aqui. Vamos ver se eu estou seguindo a linha lógica? Vamos ver se eu estou no caminho certo? Porque às vezes você vai criando, pensando, imaginando. A gente até brinca, né? No mundo hoje que você tem um acesso de dados, de pesquisa absurdo, eu falei, a questão não é reunir um monte de dados, ou um monte de informação, um monte de pesquisa. A questão é você conseguir entender aquela pesquisa e aonde que ela vai te levar. Sim. Senão você acaba se perdendo e você acaba não entendendo qual é a relevância de cada uma delas. Só você se perde num brainstorm, né, que a gente às vezes não, né, na maioria das vezes a gente é tomado por isso. Eu já falei algumas vezes aqui, a gente vive um liberalismo da informação, que é o acesso exacerbado, às vezes até nocivo da informação, e acho que isso que você falou foi muito correto, justamente pelo seguinte, informação efetiva, eficaz, não é só ter acesso. Eu tenho acesso e eu consigo dar um bom resultado, ou o resultado adequado que está lá no meu mapa, com essa informação. Do contrário, você só tem informação, a gente tem. Se pegar o celular aí agora, você tem informação sobre qualquer coisa. Qualquer assunto. Né? Mas e aí? Você vai saber desenvolver determinado assunto? Se você não tiver metodologia. Eu acho que a leitura que eu faço dessa fala, que resume bem, na minha visão, é profissionalismo. Acho que o profissionalismo não é só saber ser profissional numa determinada área, mas é saber respeitar os processos que existem e não se deixar levar por excesso de confiança, por exemplo. Né? E no início da sua fala, me lembrou de uma estatística que eu li já tem até bastante tempo, de acidente de veículo. A maioria dos acidentes de veículo, acidentes de trânsito, eles são próximos da residência da pessoa. Porque já está no automático. Eu já sei qual é o caminho, eu já conheço isso daqui, tanto saindo de casa quanto voltando. Então, a maioria dos acidentes de trânsito... Na zona de conforto. Que você está próximo. Então, me lembrei desse fato, e é exatamente isso. A gente está na nossa zona de conforto, fala, não, isso daqui eu já sei, isso daqui eu vou no automático, só que não. Aí é o momento mais sensível, quando você entra no momento automático do seu saber, e a chance de você errar, ela é muito grande. A chance de você falhar, ela é muito grande, porque você esquece a importância que tem. Mas, dito essa introdução toda, e o Augusto fez a leitura aí do seu histórico profissional, mas de onde saiu a Renata? Por que você foi para essa área de comunicação? Por que você entrou nesse universo? E como que foi o trajeto? Eu sempre soube, em toda, digamos assim, todo histórico escolar, que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada a humanas no sentimento de palavra, de comunicação, de escrita. Mas eu sabia que não era a área de letras, porque você acaba indo muito para edição ou para professora, nunca era a minha área. E por decisão, né, eu sempre li muito, assim, muito. Eu fui fazer jornalismo. Eu sabia que eu queria fazer jornalismo. Eu tinha estudado o que era aquela faculdade, as cadeiras, tudo isso. Mas eu não me via no veículo de imprensa. O que é muito engraçado. Porque eu falava assim, gente, então para que você vai fazer jornalismo se você não vai para o veículo de imprensa? Só que quando eu fui fazer a faculdade, na época não era muito falado, não era conversado, não era explicado tudo que você pode fazer com uma faculdade de jornalismo. Que o leque é muito grande. O leque é muito grande. Mas na época você tinha jornalismo, publicidade, produção editorial, se não me engano, era somente na UERJ. Então, assim, o leque era muito grande, mas a carreira dentro da faculdade ela era limitada, você não sabia. No meio da faculdade,
eu fui para os Estados Unidos estudar um período fora, e aí eu, por opção, eu falei assim, o que tem muito nessa faculdade aqui que não tem no Brasil? No Brasil, as faculdades, na época, tinham poucos equipamentos de rádio e TV, porque eram equipamentos muito caros, tudo isso. Aí eu falei, não, então é isso. Né? É isso que eu vou fazer. Eu fui para uma faculdade que cuidava de todo o conteúdo da TV e da rádio pública da cidade. Eu falei, não, então, caramba, é isso que eu vou estudar aqui. Aí estudei muito rádio e TV, o que foi maravilhoso, porque me dá uma noção de imagem, e tanto de imagem sem ter o som, como o som sem ter a imagem, né? Como é que você consegue buscar a comunicação nesses dois pontos. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de começar um estágio na Fundação Roberto Marinho, justamente na área de assessoria de imprensa. Não conhecia ninguém que trabalhava em assessoria de imprensa. Ninguém da minha família, dos amigos, de amigos, dos pais, de familiares, ninguém. E eu fui descobrir o que era assessoria de imprensa realmente quando eu fui estagiar. Eu fiz uma entrevista, passei tudo. No dia a dia, eu fui também entender o que faz esse papel. Na época não existia a questão do public relations ou da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. E aí eu fui trabalhar. Eu me encantei, tipo assim, na largada, né? Mesmo sendo, claro, quando você começa no estágio, você tem um período que é assim, você faz de tudo mais um pouco para aprender. Eu me encantei, eu adorei. E ali eu efetivamente falei assim, não, é isso que eu quero fazer. E era muito engraçado nem é a palavra, mas era a palavra que se usava, que todo mundo que ia fazer jornalismo e que ia para assessoria e não para um veículo, as pessoas falavam, a assessoria é mole, quase não trabalha. Assessoria não tem plantão, assessoria não é corrido, não tem fechamento. Não é dinâmico. Eu ficava assim, gente... Chegaram a falar para você que a assessoria não precisava nem ter formação em jornalismo? Não, na minha época, não. Não, até porque era uma coisa, eu sempre exigi, pelo menos foi a primeira coisa que perguntaram, era a minha formação, quando eu fui fazer o meu estágio. Mas a questão era essa, as pessoas achavam que a assessoria era quem não teve uma vaga na grande imprensa. É residual. Pessoa desqualificada. Mas... ou então não queria o plantão do fim de semana. Eu falei, gente, eu super trabalho fim de semana, porque eu cuidava de projetos que tinham eventos. Que não para. Que não parava. E a gente fala assim, e para você trabalhar em assessoria, você escreve pra caramba, você cria as histórias pra caramba, você desenha um planejamento de comunicação. É isso que eu falei assim, por isso que eu aprendi a gostar muito de planejamento e metodologia, porque você tem que desenhar todo o planejamento. Você tem que desenhar tudo e você tem um bloco de muita informação sobre o determinado programa, o projeto, a ação, e você tinha que pensar na época assim, aqui eu tenho, sei lá, 4 notinhas bacanas desse projeto. Você não vai dar para a mesma coluna, então você vai atingir o mesmo público. Deixa eu distribuir para a coluna A, para a coluna B, para a coluna C, pulverizar. Eu consigo ter a mesma história, um por um ângulo de tecnologia e um por um ângulo de cultura. Vamos fazer histórias diferentes, porque aí eu tenho públicos diferentes em editorias diferentes. Você tem que ter uma visão muito ampla dentro para fazer assessoria de imprensa. Tem que você de fato sair da caixinha, como a gente fala, sair de um mundico e ter uma visão muito ampla com a assessoria de imprensa. Muito de estratégia de contexto. Em vez de você olhar a informação isolada, você começa a pensar aonde são os pontos que eu consigo separar essa informação em várias histórias diferentes. Né? Então, assim, não é a informação isolada. Mas qual é o impacto disso que eu consigo em várias conversas, digamos assim, né? E realmente eu me descobri em assessoria, adorei desde o início, comecei a estagiar na Fundação em 91. Aí logo depois eu me formei, eu fui contratada, trabalhei muito tempo lá, foi um dos lugares mais incríveis que eu já vi. No início eu trabalhava com todos os projetos que tinha, né, porque era aquela assim, a estagiária, depois a júnior, então você atua onde precisa você estar. E com o tempo eu acabei me especializando mais e trabalhando mais nos projetos de patrimônio e restauro. E aí realmente é algo que você fica assim, maravilhoso. Caramba, gente, assim, não preciso de mais nada aqui. E aí você acompanha histórias muito legais e oportunidades que provavelmente se não fosse naquela profissão, naquele lugar eu não teria. Né? Então, num determinado momento, a Fundação cuidou de toda a restauração do Museu do Catetinho, em Brasília. Foi a primeira residência, digamos, oficial de Juscelino enquanto construindo a capital.
provavelmente eu iria conhecer como um espaço, mas de repente você se vê mais de um ano mergulhada, acompanhando a história. Como é que era o restauro? O Palácio das Tábuas, quer dizer, o presidente da República, enquanto numa obra, ficava num barracão. Era um barracão de madeira. Era a única construção de madeira na cidade que seria de concreto. Né? Então, até você ter o nome de Palácio das Tábuas já era uma coisa assim muito bacana com aquela história. A cozinheira que fazia frango molho pardo de Juscelino e que servia para todo mundo que chegava para a obra. Você se vê mergulhada numa época que você não viveu, mas que você passa a vivenciar ela acompanhando o projeto. Você vive a história fora da história, fora da época. Assim, foi muito, muito incrível. Eu fui algumas vezes ao Catetinho, acompanhar a imprensa, fazer material, tudo isso. Aí você fala assim, gente, assim, é uma visão que o público comum não tem, não né? Tem. Você tem a oportunidade de estar em locais, de fazer uma imersão em informações que não vai ser, né, um lugar comum para todo mundo em termos de acesso. Quando eu te perguntei, foi justamente nesse sentido, porque, como o Rafael também falou, você percebe que, não fazendo aqui nenhum tipo de demagogia, nada disso, né, sempre um grande abraço a todo e qualquer profissional, ao profissional que trabalha assim, me corrija se eu estiver errado, mas com todos os segmentos, né, que a comunicação proporciona, o jornalismo, publicidade e tantos outros. Mas eu acredito que o assessoramento, a assessoria de imprensa, essa parte, se você não tiver um conhecimento apurado de todos os segmentos da comunicação, você não consegue construir o trabalho que é necessário. Tem que pensar no marketing. Conversar com o jornalismo, conversar se aquilo vai ser bom para a publicidade. Então foi mais ou menos nesse sentido que eu pensei. E tem muitas falas preconceituosas. A gente também, esse espaço aqui, o podcast, é muito nesse sentido. Não para não levantar nenhum tipo dessa ou daquela bandeira, mas tem falas preconceituosas de que, por exemplo, eu sou um jornalista e eu entendo que o meu segmento é mais valioso, é mais complexo. Como você falou, tá fugindo, não quer essa responsabilidade. Que é o plantão do final de semana. Quando, na verdade, vamos vivenciar um pouquinho, vamos falar daquilo que realmente a gente tem conhecimento de causa. Hoje é um cenário bem diferente, né? Porque realmente era uma coisa pela gente nova. Hoje, na verdade, tem grandes profissionais que foram de veículos de imprensa e que hoje estão na comunicação corporativa, nas assessorias ou nas empresas, como tem muita gente que começou em assessoria e foi para a redação, a gente até brinca, né? Agora você viu como é difícil, né? A gente até fala assim, viu como é difícil, viu como tem muita coisa. Não é como você pintava. Não falou que era mas é porque realmente isso era um lugar comum, muito da década de 90, que tinha essa questão, você não foi... Eu falei, gente, eu não fui por uma opção, porque eu me descobri numa área que me interessou muito, que deu um prazer enorme e chances de trabalhar incrível. Né? Hoje isso já acabou bastante, mas acho que em todas as profissões tem sempre uma área que alguém fala, mas essa é a área mais fácil. Sim. Né? Eu falei, gente, essa sub-área. Isso aí, exatamente. E antes de falar, procure saber. Vá se informar. Aqui, né, sim, vá se informar. A internet está aí para te informar. Hoje, tem uma gama de informação. Eu fico muito contente, porque hoje isso foi por chão, né? Essa discussão que tinha de 30 anos atrás foi por chão. Tanto os veículos de imprensa como as assessorias, as agências trabalham todas muito juntas. Como as agências de comunicação trabalham hoje já numa parceria muito grande também. A agência de comunicação, com a agência de publicidade, com a agência de marketing, porque tinha uma hora que era tudo muito separado, né? Encastelamento, né? E hoje tanto as agências como as empresas entenderam que se não tiver todo mundo junto, não vai andar. Vai andar. Até pode andar, mas vai andar capenga, vai andar. Você não vai ter uma imagem única, você não tem uma reputação única, você não tem uma comunicação única, você não tem uma mensagem única, né? Tem que andar junto. Sim. E é importante, né? Sim. Importante. E aí depois você saiu da Fundação Roberto Marinho, e qual foi o trajeto, o caminho? Eu saí da Fundação em 97, eu fui para o Grupo Impressa, que é um dos maiores grupos de comunicação que você tem, também trabalhar com assessoria, aí já é uma questão não só a imprensa, mas com outros públicos bem maior. E estou no grupo
até hoje. Desde então. Desde então, né? O que eu brinco, você quando trabalha numa agência, é diferente de quando trabalha numa empresa só ou num veículo só. Não que uma seja melhor ou pior, não é isso. Mas quando você trabalha em agência, você trabalha com muitas empresas diferentes, com clientes, com projetos diferentes. Então, você tem, assim, cada vez é um projeto novo. Você pode até estar fazendo as mesmas atividades, mas são desafios Os muito mesmos novos. gêneros, né, de atuação. Projetos muitos novos. Acho que isso torna mais dinâmico, né? Eu acho que bem dinâmico. Bem dinâmico, né? E conte pra gente, pra quem tá nos assistindo, o Augusto no início ele citou 3 pontos que são pontos de extrema relevância, de extrema importância, que é lá em São Paulo, o LGBT que reuniu 3 milhões de pessoas. Depois conte-nos também sobre a experiência, o que você viu, o que você viveu com a Rio 2016, as Olimpíadas, bem como a temporada de Paul McCartney aqui no Brasil. Todo o trabalho que a gente fez com a Parada 2016 foi o primeiro ano que a Parada foi organizada por uma empresa de eventos, né, que nos contratou. E foi uma coisa assim, extremamente gratificante, porque era um projeto que eu via muito acontecer do lado de fora. E de repente você está no meio de uma organização que efetivamente reúne 3 milhões de pessoas na rua, no chão e por uma causa que é incrível, que é original, que é justa, que é verdadeira. Verdade. E as pessoas trabalham literalmente, assim, você dá vida por aquilo. Você se doa totalmente. Quem trabalha nesse projeto tem uma doação total, porque não é uma doação de trabalho, é uma doação de uma causa, assim, justa. Não é só a festividade, que as pessoas que estão de fora, em especial aquelas pessoas que têm um gigantesco preconceito. Então, por isso até que foi o primeiro que eu pedi para você tocar, falar pra gente, porque tem um preconceito, tem uma análise extremamente deturpada com relação a esse evento e que, de fato, não é um evento festivo apenas. Ele é festivo, sim. É um evento bonito de ser visto. É um evento de orgulho. Sim. É um evento de orgulho de todos. É um evento de orgulho que a gente tem que ter de uma sociedade que vai ser cada vez mais diversa e igualitária. E que não tem como voltar atrás, e que bom que não tem como voltar atrás. A sociedade precisa compreender, precisa entender o que é feito, o porquê que é feito, qual é o sentido. Não é apenas, repito, não é apenas festividade. É um grito de orgulho daquilo que de fato é. E mostrar para a sociedade aquilo que é e que poderia ser tão somente uma festividade como é o carnaval. Poderia ser tão somente isso e não uma briga, um grito de liberdade, um grito de eu existo. Então eu acho um evento muito interessante, eu acho um evento maravilhoso e que precisamos de mais eventos como esse tipo no Brasil, que é o país que eu posso falar. E olha, são 3 milhões de pessoas, 0 confusão, 0 problema, de uma organização incrível, e eu até brinco, assim, é uma organização que naquela hora não precisa da organização, quer dizer, você tem uma organização muito grande no pré, sim, né, para estar tudo até lá montado, pós, né, pré e pós. Mas na hora, as pessoas todas atuando, andando, se encontrando, celebrando de uma forma como tem que ser. Uma troca de energia. Total. Quando eu olhei 3 milhões de pessoas, eu estava em cima do primeiro carro elétrico. Quando eu olhei para trás, olhava para frente, eu estava assim, gente, você não vê o chão. Você não vê 3 o chão. milhões de pessoas. Eu acho que assim, o interessante nesse tipo de evento e nesse evento particularmente é que as pessoas já sofrem tanto problema com falas desinformadas da sociedade que a gente tem, que eu acho que na verdade gera uma comunidade, um comum interesse de que também nada pode e deve, né, não deve sair errado ali,
porque não pode dar qualquer tipo de aso, porque qualquer coisa, já sem nada, sendo organizado, sem problemas, né? Infelizmente, tem comentários, tem falas, né, preconceituosas, como o Rafael falou, acha que só vai para... é uma festividade como outra qualquer, e não é apenas isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, ainda que fosse, qual seria o problema, né? Porque tem tantas outras festividades, seja de contexto religioso ou outras, e ninguém fala nada sobre isso, muito pelo contrário. Então, eu bato muito na tecla aqui no podcast, né? Quem me conhece sabe, que eu acho que a gente vive uma sociedade muito nociva, de um comportamento muito nocivo, da desinformação. É o que eu falei antes, a gente nunca teve tanto acesso à informação e nunca fomos tão desinformados, a verdade é essa. Então, a falta de conhecimento, às vezes voluntária, eu não quero nem saber, eu não quero nem ler sobre isso, porque a minha opinião é essa. Ou até involuntária, né, de não buscar ou de não ter tido uma informação adequada. Eu acho que está podendo trazer você que é uma profissional, né, de comunicação, né, tá sendo muito interessante para nós aqui, justamente até para dar mais voz a esse tipo a essa importância, né, que a gente está falando, a essa situação de ter conhecimento, de procurar saber e não simplesmente sair falando, né, o que acha ou o que pensa. As pessoas têm toda a liberdade de ter a sua opinião, claro, mas vamos pesquisar, vamos procurar saber, vamos ter informação de qualidade. Vamos ter empatia pelo próximo. Exatamente. Assim, cada um tem todo o direito de ter a sua opinião e tudo. Mas tem uma palavra que é muito simples, que tem que estar acima de qualquer opinião, chama-se respeito. Isso. Então, acima de qualquer opinião, chama-se respeito. Ninguém é obrigado a gostar do azul, do amarelo e do vermelho. Mas eles você existem, você respeita os demais. Então, assim, realmente foi um projeto muito incrível. A gente trabalhou muito, porque era isso. Isso é super fácil, sai Quanto mandando tempo de produção? Olha, nesse Prévio. ano, por incrível que pareça, foi tudo feito muito rápido, em 2 meses. Nossa. É rápido. Quer dizer, a parte de comunicação, a parte de produção você teve um tempo maior, mas a comunicação entrou com 2 meses. Não, e 3 milhões de pessoas, cara. E assim, eu acho que não só 3 milhões, mas certamente tem uma parte de comunicação de internet, deve ser transmitido via YouTube, né? Não, a gente até brinca, né? Você não tem nem que fazer muito esforço, porque naquele dia, naquele momento, o país inteiro tem, literalmente inundado por informação sobre esse evento. Sim, você falou de briga. As únicas vezes que eu ouvi falar de briga nesse evento, nesses eventos, né? Não nesse em específico, são de pessoas externas que faltam com respeito, que se incomoda a ponto de achar que pode interferir na vontade, no querer, na felicidade do ser. Então, as únicas vezes que, de fato, eu ouvi algum comentário na mídia eram de pessoas externas, porque quem estava longe, completamente longe disso. É uma energia muito legal. É muito legal que você tem, também, assim, todas as pessoas, idades variadas, todas as famílias num evento só. Então, assim... E não é nem só um evento frequentado por pessoas do LGBTQIA+. Não, famílias. São todos os tipos de famílias e de pessoas. Porque lá somos todos iguais. Sim. Estamos todos ali, na verdade, celebrando o orgulho de sermos quem queremos ser. Exatamente. O orgulho de podermos ser quem nós somos. E a percepção que é muito simples, o respeito mútuo enquanto seres humanos, ponto. É o que eu falo muito a respeito disso. E com relação agora ao do Paul McCartney? Gente, Paul McCartney é um capítulo à parte. Eu até brinco. Total. Isso é totalmente à parte. Assim, é difícil a gente falar sobre isso. Quando eu li que ela trabalhou Paul McCartney, desculpa, Renan, mas assim, não tem aquela expressão, zerou a vida? Uhum. Zerou a vida, foi o que eu pensei. Foi mais ou menos o zerou a vida ali. Foi mais ou menos o zerou a vida. O primeiro show que eu fiz, que eu trabalhei, foi quando ele volta ao Brasil, anos depois do Maracanã. Ele fez o Maracanã, fez um show na Pedreira Leminski, em Curitiba, e muitos anos sem vir ao Brasil. Eu fui ao show do Maracanã. Um lendário show, né, assim, arquibancada, família, garota, com meu pai, minha família toda. Eu tinha ido a esse show
E aí veio a história que ele viria, que não viria, quando seria. Já tinha uns rumores, todo mundo falando. Eu conhecia a equipe de produção, eu já trabalhava alguns projetos com eles, eu falando assim, gente, isso é o projeto da vida, né? Literalmente, assim, ali é pra zerar e começar de novo depois. Isso aí. E você começa com outra expectativa também, porque a que tinha, você já foi. Aí a gente foi chamado para fazer esse projeto. Né? E aí aquela coisa, a gente brinca, não dá nem para fingir normalidade. Não tem como. Eu ia te perguntar exatamente isso. Assim, num período... Sr. Paul McCartney, só um minutinho que eu tenho uma outra situação que eu tenho que ver aqui. É muito engraçado, porque assim, não tem como fingir normalidade. É impossível. Né? Então a gente tem todo um período de pré-evento, né? De comunicar como vai ser, como vai ser. Você passa a se relacionar muito com os fã-clubes do artista, porque os fã-clubes dele são fã-clubes muito estabelecidos há muitos anos. E eu até falo, quem trabalha com música, você tem que se relacionar muito bem com o fã-clube, porque aquele fã, assim, ele é o número 1. E ele te ajuda muito, porque ele tem muita informação, ele tem muita história. Tem informação que a gente não tem. Muito. E eu me lembro quando teve o primeiro show que a gente trabalhou, que foi em Porto Alegre. Eu estava junto com uma profissional que trabalha comigo também já há muitos anos. A gente chorava, mas a gente chorava no meio do show, do tipo assim, caramba, realmente contrataram a gente para estar aqui. Isso é verdade. Né? Isso é real. A gente chorava copiosamente, do tipo assim, as duas lá paradas, e a gente já trabalhava junto há muito tempo, a gente é muito amiga, mas assim, caraca, lixo. Ou a gente é boa, ou alguém é muito doido de colocar a gente aqui, né? Então, tipo, olha, das duas mãos a gente é boa, ou alguém foi muito doido. Mas você ficava assim, e você, de repente, realmente se descobre trabalhando com uma equipe internacional do artista, muito rígida, no sentido com regras, com normas, mas assim, te dando claramente, olha, isso é o que pode, isso é o que não pode, assim que funciona. Você não tem surpresa. Você realmente, aquilo que eu falo, a gente você tá tem falando do plano. claro. Segurança, né? É o plano. Você não tem surpresa, né? Assim, você trabalha, você vai seguindo aquilo que você vai conversando. Olha, aqui no Brasil você faz assim, posso fazer assim, vai dar certo, não vai dar certo. No que você vai conversando, você vai conseguindo algumas coisas. Adaptando a nossa realidade. E há muita coisa pela confiança também de transparência. Né? É uma equipe que trabalha junto há muito tempo, é uma equipe totalmente afinada. Rígida, mas muito educada, assim, zero questão de falta de respeito, de grosseria, de estrelismo, não, pelo contrário, tratando todo mundo assim, profissionais, muito bem. E eu costumo sempre dizer, a equipe é reflexo do chefe, né? Se você tratar mal a sua equipe, isso vai em cascata, né? Você tratar mal a sua equipe direta, que trata mal de baixo, que trata mal de baixo, isso é um efeito cascata. Quando você trata com respeito, o efeito cascata é o mesmo. Né? A cópia é a mesma. Então, a gente viu também que era a mesma coisa. O respeito que o artista tinha por toda a equipe dele e pessoas que trabalhavam com ele há muitos e muitos anos. Então, assim, o chefe da segurança era o cara que fazia segurança de palco no Maracanã, no início nos anos 90. Então, você via que são pessoas que estavam juntas há muito tempo. E que você realmente entende, gente. Exatamente. Você tem uma pessoa lá em cima que trata a todos assim, muito bem, muito de igual, e eles vão tratando os de baixo de igual. Sempre óbvio. Todo mundo sabendo o seu limite. Sim. O seu limite, o seu lugar. Sabe o seu limite, né? o seu lugar, mas assim, mas foi isso, ali zerou. A gente chorava. E ele conseguiu. Caraca, o que eu tô fazendo aqui, gente? E ele conseguiu ser o Paul McCartney, ponto. E não um ex-Beatles. Embora não tenha como separá-lo, é impossível. É impossível, mas ele é Paul McCartney. Então tem muitas gerações mais recentes que escutam Paul McCartney e não necessariamente vai associá-lo aos Beatles. Vai associá-lo por causa do pai, do avô, da mãe, da avó. Vai associá-lo, mas ele conseguiu e certamente pela sua competência, competência a gente nem precisa falar porque é Paul McCartney. Então nem precisa abrir parênteses para explicar quem é, mas ele conseguiu estar e ser quem era até hoje. Não tenho dúvida que pela forma que ele trata o próximo, pela forma que, como você acabou de falar pra gente, certamente isso vem atrelado. Não tem como. Obviamente a gente tem algumas estrelas, em especial do rock mundial, rock internacional, que não tem muito esse perfil
de maior educação, e a gente encontra, você certamente, obviamente, não nem certamente, obviamente, encontra muito mais do que nós dois, que não é o nosso universo e que tem o estrelismo, e alguns conseguem, mesmo com estrelismo, mesmo com falta de empatia, conseguem manter o nível, mas o Paul McCartney nem é tanto surpresa imaginar o quanto que a sua equipe é assim, por ele ser uma pessoa de igual valor. Teve alguma curiosidade assim, Nada, que você possa contar pra gente? Não... o Paul McCartney, ele gosta de toalhas brancas, aquelas questões, não é isso que eu vou perguntar. Mas, assim, mas se quiser pode falar. Pode falar. Mas coisas do tipo assim, que você de repente... Todos nós, né? O Paul McCartney, caramba, esse cara não deve falar com 2 níveis abaixo dele. Você bem falou que ele é bem simpático. Deixa eu te falar uma coisa que é muito simples. Nesse show você capta a imagem do telão. As câmeras não filmam, né? O pessoal que vai fazer a cobertura não filma. Eles levam um aparelho, um gravador, né? Um recorder, pluga na mesa de vídeo deles, porque você usa o vídeo que eles captam durante o show e que as TVs recebem. Isso é muito comum em vários shows no exterior. No Brasil começou isso há pouco tempo, mas alguns internacionais já fazem exatamente isso, porque tem um controle da imagem melhor, tem certeza. O cara vê com a câmera tremendo. É bom para todo mundo. Porque, sim. Enfim. Otimiza também. Otimiza. Quando a gente estava no show do Engenhão, quando ele veio ao Rio, exatamente o ponto onde era essa mesa onde você captava, não era atrás do palco, mas era numa área, quer dizer, era atrás do palco, numa área interna, mas não era em cima do palco. E era o caminho que ele fazia, no carrinho de golfe daqueles, né, que pegava no camarim e andava no anel. Igual você anda no anel do estádio, né? Andava e pegava o carrinho, levava ele para a beira pra escadinha que estava no palco. Eu já tinha visto como funcionava e eu pensei assim, gente, a imprensa vai ficar louca quando olhar isso. E eu vou ter que pedir para ela assim, gente, fins de normalidade, porque não pode pegar celular, não pode tirar foto, porque você está numa área de backstage, não pode ter isso. Ele está se dirigindo para ir começar o show. Aquele carrinho ali não é o Paul McCartney. E aí, mas eu já sabia que ele ia passar, mas assim, do lado, como daqui no refletor, assim, era realmente muito perto. E aí estava com alguns profissionais de TV, tudo, quando eu vi a hora. E tinha uma pessoa que trabalhava, que já tinha feito esse processo comigo antes, sabia, e tinha uma outra também, muito amiga, muito fã. E eu falei, eu vou te dar uma surpresa. Vai ter uma surpresa, mas você não pode fazer nada, né? Não pode chorar, não pode gritar, não pode ter nada, hein? Aí quando dava, tipo assim, faltando uns 5 minutos antes, que eu sabia da hora. Sabia que ela ia a óbito? Não, eu falei pro pessoal, devia ter uns 6 ou 7 profissionais, falei, gente, vou avisar, só para não ter nenhuma surpresa. O que vai acontecer? O camarim do artista tá ali, ele vai passar num carrinho de golfe, assim, é normal, devagar, porque devagar aquilo, para ir pro palco. Então eu realmente vou ter que pedir para vocês. Não é que não posso olhar, imagina, não tem como não olhar, mas assim, não pode sacar celular, não pode tirar foto, não pode gritar. A gente está numa área de fundo de palco, você não pode fazer nada disso. E realmente ele vai passar e vai pro palco. E as pessoas assim, tipo, falei, bom, aí peguei a menina e falei, olha, vai acontecer isso. Ela olhava assim, tem certeza? Eu falei, não é que eu tenho certeza, eu sei, porque o trajeto é esse. É exatamente assim. Tá bom, não deu outra. 5 minutos depois, passa o carrinho de golfe. Ele passou devagarzinho, ele deu tchau. Acho que estava todo mundo com tanto medo de fazer alguma coisa. Ninguém deu tchau pra ele. Sair, porque isso as pessoas ficaram tão paralisadas, tipo assim, 1, não acredito, 2, se eu fizer alguma coisa vai dar problema. Vamos tirar daqui. Ficou todo mundo assim, né, olhando, e ele dando tchau. Aí a menina trabalhava comigo, eu falei, pode dar tchau, só não pode... Passou, as pessoas olhavam, tipo assim, gente, é isso? É isso mesmo, né? Assim, 100, 500 mil seguranças, né? Quer dizer, tinha a segurança dele, é óbvio, mas eu falei, gente, não aquele aparato todo. Ele tava em seguranças com ele, de boa, sentado. Aí você vê alguns artistas, né, que não vou citar nomes. Saímos todos de lá, o pessoal olhava pra mim, tipo assim, a gente não tá acreditando que a gente viu isso. Eu falei, pois é, realmente, e foi tranquilo, por quê? Não pode tirar o celular, não pode fazer aqui, assim, não é lugar de fã, né? Ali tá todo mundo, ali é trabalhando, ali é pessoa jurídica, né?
E aí anos depois, essa profissional que trabalhava mesmo na agência, ela saiu da agência, mandou um e-mail para todo mundo se despedindo da cara, dizendo, gente, eu estou saindo para outro desafio, muito obrigada, e tal. Mas eu tenho que agradecer muito a Renata, que foi a pessoa que me levou para ver Paul McCartney. Com certeza. E você não chegou a tietar, não? Tirar um pouquinho o lado profissional e... assim, não dá. Quando você trabalha com isso, não é que você não tiete. Você chora assim, na hora que eu estava na plateia, eu tinha tudo dado certo, eu fui assistir um pouco do show, aí você desaba de chorar. Aí não tem erro. Mas ali você lembra que a gente, você lembra assim, que é ser humano que... Mas na hora que você trabalha com essa equipe, ainda mais com a equipe dele, que é uma equipe muito séria, e outras também muito bacanas com quem eu já trabalhei com equipes maravilhosas, na hora basta assim, você entende que o relacionamento é ótimo porque você sabe exatamente o seu papel e eles sabem o papel deles. Então, assim... não tem interferência. Isso é o que faz funcionar muito bem. Você saber exatamente o que você pode naquele momento. Na hora que você vai para a plateia, você chora, doidado. Você se entrega o ser humano que reside no profissional. Da comunicação, ele chora. É quase isso, né? Teve uma vez que eu estava tocando, eu estava num canto, e dançando, a segurança brincou comigo assim, eu tô te vendo, a segurança da equipe dele. Aí eu virei e falei assim, aqui eu sou fã. Né? Porque eu tava no gramado e ele falou assim, pode dançar à vontade, né? Mas eles mesmo brincam, né? E tem esse segurança depois com anos brincando comigo. Eu sei que você sabe dançar. Eu já fico dançando. Porque lá na hora a gente não adianta manter essa imagem, não, a gente conduz, né? Você tem que saber muito bem, mas é uma equipe muito incrível, muito incrível. Experiência negativa. Não com o show do Paul McCartney, mas com outros eventos, com pessoas bem diferentes do que foi o Paul McCartney e os profissionais que trabalham com ele. Já passou por alguma situação que... Tem algumas coisas que são até realmente... Tem uma coisa que é muito engraçada, que é o seguinte. Você trabalhar hoje na parte de cultura, sobretudo na parte de música, que você tem todos os streamings da vida e você conhece todo mundo, eu falo, gente, isso é fácil. A gente trabalhava com um festival de música no fim da década de 90. Não existia streaming. Não existia CD. Muita coisa era fita cassete que aparecia. E tinha muito nome novo na música que não tinha CD nem fita cassete, que eram os independentes. Como é que você divulgava no Brasil um grupo novo, uma banda nova, um músico novo, se você nunca tinha ouvido falar? Uma coisa que era muito comum na época com os grandes festivais, que hoje acontece bem menos, né? Mesmo antes da pandemia, mas na época tinha muito. Você fazia o que a gente chama das press trips com jornalistas de música, geralmente para os Estados Unidos ou para a Europa, para seguir as turnês dos artistas que vinham ao Brasil. Porque aí os jornalistas podiam assistir o show, escrever sobre a música, a turnê, entrevistar, e aí você aquecia o público. Né? Hoje a gente fala, hoje você pega o telefone, faz um streaming, fala um, 2 segundos, você faz a entrevista. Antigamente não, você levava as pessoas. E tinha bandas que não tinham para você ouvir antes. Então, quem acompanhou a press trip sabia. Quem não acompanhou quase falava assim, canta para mim, né? Me explica aí. E você trabalhava, o grupo, quando chegava aqui, você ficava encantado, porque você também confiava muito no curador daquele evento. Né? Mas a gente divulgava alguns grupos, alguns artistas que você nunca tinha ouvido. Aí eu falava, gente, que maluquice. É óbvio que eu estou confiando muito no curador, que é incrível, mas a pergunta fica com aquele pé atrás, né? Assim. Não é nem isso. Eu te perguntava como é que é a música, como é que é o som. Eu falei, gente, eu brincava. Eu falei, gente, eu falo pra todo mundo, é incrível, não dá pra descrever. Olha, maravilhoso. Até não dá pra descrever porque não tinha como descrever. Comigo, a Renata, não dá pra descrever. Eu falei, gente, não dá pra descrever. Mas realmente era um momento que você não tinha. Eu nunca ouvi nada igual. Você não tinha streaming. Hoje você não imagina uma vida sem streaming. Né? Você não tinha, gente. As pessoas viajavam antigamente. A minha geração viajava e voltava com uma mala cheia de CD. A gente gastava todo o dinheiro na Virgin Records. Me lembro que eu tinha na minha casa um painel. Era um painel era ostentação total, com os CDs que você virava. Minha mãe tinha locadora. CD duplo, né? Minha mãe tinha locadora de CD. Tinha uma locadora que alugava CD. Então eu tenho um acervo de CD em casa gigantesco. Eu não, né? Minha mãe, meus pais. Tem um acervo de CD gigantesco. E hoje em dia, falar CD,
Os carros não tem mais leitor de CD, computador não tem leitor de CD, não tem mais, e muitos computadores não tem nem leitor de pendrive. Então, porque tá tudo na nuvem. Tá tudo na nuvem, tá tudo na internet. Mas você comentou essa questão, Renata, de streaming, das tecnologias, né, que a gente tem hoje, mas eu ia te perguntar o seguinte, talvez por isso hoje o trabalho, né, do assessoramento de imprensa, da comunicação, ele não vai ficar, na sua opinião, ou não está ficando mais difícil pelo seguinte: pô, você tem que fazer um trabalho de comunicação ou de imprensa para o Rafael. Só que quando você olha e fala, caramba, o Rafael pega a mídia social dele, faz um monte de besteira, faz umas publicações de madrugada que logicamente a gente dorme, né? E às vezes o assessorado, né, tá fazendo, enfim, meio que vai no ritmo dele. Então você já teve que puxar a orelha de muita gente nesse sentido? Nas campanhas, enfim? Olha, muito sinceramente, não. Por quê? Mas aí também eu vou te dar a posição do modelo onde eu trabalho, na posição. A gente acaba trabalhando muito com empresas grandes. Entendi. Então, e que já tem um perfil. Não trabalha diretamente nenhum com CEO, o profissional. Nenhum CEO estilo Elon Musk que faz as publicações. Não trabalha diretamente com o profissional. Não, a gente trabalha muito com o profissional, a gente trabalha muito, inclusive, cuidando do posicionamento de lideranças de empresas. Mas é diferente, você tem todo um trabalho de posicionamento, né? Então já tem um perfil muito diferente. A pessoa não está sozinha. Não. Pois é. Mas você tocou nesse assunto das redes sociais, de perfis, e aí você tem todo mundo falando de tudo, a gente até brinca, né? Você tem a maior mídia do mundo que chama-se o grupo de família do WhatsApp. Né? O grupo de família do WhatsApp, gente, a maior imprensa do mundo é essa, porque ali todas as verdades estão escritas. E aí de você se falar para sua mãe ou para sua avó que aquilo ali não é verdade. É melhor você não entrar na discussão. Eu falei, você não pode sair do grupo. Você não pode silenciar. Sair do grupo, meu Deus. Não, sair do grupo acabou a sua vida em família. Se você silenciar Vira inferno. E alguém falar alguma coisa não diretamente sabendo, com você, né? Você não ficou sabendo, aí é outro problema. Então eu falei, gente, o grupo de família brinco assim, é o maior mal necessário da sua vida, você vai acompanhar e você vai tentar não entrar em briga com ele. Você briga com qualquer pessoa, menos com seu grupo de família. Mas tem uma coisa muito importante, chama-se credibilidade. Com o crescimento das fake news, todo mundo vira um veículo, qualquer um cria o seu veículo. Nesse sentido que eu te perguntei. A gente brinca, né? Isso te deu um volta ao passado muito importante. Cada vez mais você acredita na imprensa. É verdade. Cada vez mais a imprensa séria você precisa de tem credibilidade. Isso aí. Tem sido tão massacrada. E não necessariamente, quando eu falo imprensa, não necessariamente eu estou falando somente dos grandes grupos de comunicação. Não. Porque o que aconteceu nos últimos anos? As redações realmente diminuíram muito. Você tem N questões e você tem profissionais extremamente relevantes para o país, extremamente respeitados, com uma bagagem enorme, com uma credibilidade muito grande frente a diferentes públicos. E esses profissionais abriram os seus canais de comunicação, abriram as suas plataformas. Geralmente, óbvio, são sempre plataformas online, né? Mas ou o seu canal do YouTube, ou o seu blog, ou o seu site, na verdade, não é mais um blog. Geralmente eles têm newsletters que você recebe já com aquelas coisas. E esses profissionais têm tanta credibilidade que, na verdade, eles, grande parte das vezes, eles recebem os principais furos exclusivos. Sim. Eles dão aquela notícia em primeira mão e acabam pautando a grande imprensa, que eu falo dos grandes grupos. Os veículos saíram das pessoas jurídicas e hoje também estão instalados em pessoas físicas, né? Mas que, na verdade, são pessoas jurídicas. Sim, quer dizer, que a gente fala assim, tem nomes que dizer o que personifica, o grupo, né? Não necessariamente o grupo. Nós de fato, a gente tem inúmeros profissionais que saíram da grande mídia e foram para uma mídia pequena, não sei se eu posso falar assim, para as suas plataformas. Só que isso alcança, é o que eu falo. E até para plataformas de terceiros menores, que não tem essa visibilidade da grande imprensa. Chamar de underground isso, não é? Não, hipótese alguma, na verdade, é o que a gente fala, né? Eles geralmente são veículos segmentados, bem segmentados por nichos, né? Isso. Alguns sim, alguns não. Mas o que a gente fala, gente, credibilidade e reputação é tudo na vida. Por que a pessoa, mesmo saindo do veículo, você acredita
nela. Verdade. E os próprios veículos acreditam nela porque buscam lá também informações. Vários CEOs de empresas hoje contam as suas estratégias, ou os seus anúncios, ou os seus IPOs, ou os seus aportes Isso, financeiros para esses profissionais. Por quê? Porque sabem a história dele, a credibilidade, que eles conhecem aquela empresa, que eles conhecem a marca, que eles vão estudar. Eles não são generalistas. Isso. Na verdade, são profissionais muito segmentados. Eu vi também muito movimento de redes sociais, de Instagram. Foi pro Instagram com essa transmissão ao vivo, então fazendo transmissão ao vivo pelo Instagram, que o Instagram fez com que ele criasse um site, essa pessoa jurídica mesmo, não só o profissional, mas foi pro Instagram, o Instagram levou pro site, fez Porque você estimula a geração de conteúdo, né? Geração de conteúdo, sim. Então e isso aconteceu muito, eu vi muito, não nos últimos 2, 3 anos, mas já, acho que 2016, 2017. E então, assim, cada vez mais, a grande diferença, quando você tem uma boa informação, o que acontecia antigamente? Você lia o jornal de manhã, consumia ali o que tinha. Você vai trabalhar, você ouve rádio, né? Eu sou mega fã de rádio, adoro rádio, você vai ouvir no rádio. Volta para casa ouvindo rádio, chega à noite, você vê o jornal noturno e acabou. Então você tinha esses pontos de contato e acabou. Hoje em dia, a informação é que a gente fala assim, eu não quero estar necessariamente na primeira página do jornal ou na home dos portais. Eu quero estar na rede social dos portais, porque aí eu vou ser compartilhável. Né? A informação, é o que está sendo mais consumido, né? A informação hoje ela é compartilhável, ela tem uma sobrevida por esse compartilhamento muito grande. E ela atinge um número maior. Então, óbvio, se você pega uma geração literalmente de 25 menos, essa geração não teve o hábito da leitura do jornal, da revista físico. O que não quer dizer que é uma geração desinformada, muito pelo contrário. Ela é muito mais informada do que a minha geração, por exemplo, de 20 anos, quando a gente tinha 20 anos. Por quê? Porque eles são segmentados. Eles pegam exatamente a informação na segmentação, no especialista, e aí eles conseguem mergulhar muito mais a fundo, né? Mas eles não deixam de olhar o genérico, de olhar o geral, por assim dizer. Tendo um trato mais gourmetizado da informação, né? Ou seja, gourmetizado acho que não é a palavra mais correta, mas segmentado, especializado, né? Especializado. Né? E você até pega um portal, grandes portais que nós temos aí de informação, que eu não vou citar nome, e nem preciso citar nome, e tem lá a primeira notícia, e você vai descendo, e você vai filtrando e vai segmentando aquilo que você de fato quer ler. E você acaba lendo tudo o que está no portal, obviamente. Você só lê a chamada de alguns pontos, de outros que a chamada lhe interessa. Você entra para poder ler e você acaba tendo uma informação maior. Que antes, os jornais de papel, que hoje bem menos, tem poucos assinantes. Eu conheço pouquíssimas pessoas que assinam ainda em papel. Então você acabava pegando o jornal em papel e acabava não lendo, ou porque não tinha como, não lia tudo, ou porque não tinha como carregar, porque é grande e sujava a mão, e tinha pessoas que iam para o trabalho, poderia sujar a roupa. Eu tenho 3 assinaturas todas digitais. Eu tenho exatamente o jornal impresso, eu leio no Flip. E eu gosto de ler no Flip, né? Eu até falo assim, gente, quando você pega o hábito... dinâmico. Não, e é hábito. É muita questão de hábito. A geração nova fala assim, mas o jornal suja a mão inteira. A gente sujou a mão inteira durante anos e era o que era. Eu adorava o cheiro do jornal. Pois e era o que era. Eu adorava o cheiro do jornal. Mas hoje você lê no Flip, eu falei, gente, eu vejo exatamente a hora que eu quero. Assim, você muda o hábito. Antigamente, se você levantava, ia na porta, abria a porta, pegava o jornal no chão, aí sentava. Gente, hoje em dia você acorda. Quantas pessoas paravam na banca de jornal e ficava um monte de gente lendo o jornal, lendo as notícias. O que eu falo assim, o que não quer dizer que você não consuma. Você consome. Né? Aí tem gente que fala assim, o jornal morreu porque agora você tem tudo grátis na internet. Eu falei, gente, alguém parou para pensar que não necessariamente todo conteúdo tem que ser gratuito, conteúdo especializado. Ali tem um profissional sério, sim, que dedicou muito tempo e uma tecnologia muito cara para aquilo chegar, assim, uma boa foto, uma boa imagem, com um bom texto, uma boa diagramação para você. Né? Então, tem uma rede de profissionais gigantesco por trás. Tem o profissional, o redator, tem o profissional de TI que está lá jogando. Eu acho que as pessoas meio que naturalizaram,
tem um problema muito sério nesse sentido de naturalizar coisas, de achar que aquilo brota na internet, né? Aquilo surge do nada. Não, teve alguém que parou, fez, organizou, se preocupou em aprofundar e trazer ali uma síntese. Você tem uma empresa Sim. atrás, né? Então, Acho que a nossa não ideia... necessariamente qualquer conteúdo tem que ser gratuito. a nossa ideia aqui hoje Não é é mais isso. assim... Renato, o que eu ia te perguntar também, vendo, logicamente, você falar a amplitude aí do conhecimento e das experiências, mas se você fosse destacar, de repente, assim, uma situação, uma circunstância, não uma situação daqui a pouco a gente vai... Sim. A Renata está muito tranquila aqui, né? Mas assim, uma questão, uma característica ou uma citação sua de algo positivo nos dias de hoje, que talvez quando você começou não dava para se fazer ou era muito difícil se fazer, e algo ao contrário, né? Paradoxal, que na verdade antigamente era muito tranquilo de se fazer, era muito fácil, e hoje com as novas tecnologias talvez tenha sumido ou seja mais difícil na Eu acho que atividade. o acesso a dados, a pesquisa, você ter isso na rede, assim, sabendo ir em fontes confiáveis, Isso. né? Porque eu falei, Sim. gente, você pode comprar o melhor cachorro-quente do mundo indo num lugar super bacana e num lugar e detestar. Cachorro-quente é ruim? Não, você foi no lugar errado. Perfeito. Né? É simples assim. Sim. Né? O acesso à informação hoje é muito bom. A possibilidade de pesquisa é muito boa. A quantidade de dados que você consegue buscar na rede é muito boa. Você tem que saber aonde buscar. Né? É o que eu falo, ainda mais na pandemia, a gente viu que você não podia ir a museus. Gente, todos os museus disponibilizaram seus acervos. Sim. Foi incrível, né? Assim, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas é uma possibilidade. Verdade. É Não, um meio nada de acesso. Nada substitui, mas é a possibilidade. Então, hoje você tem essa questão da acessibilidade muito forte. Basta você saber como usar, aonde buscar. Isso vai de cada Temos um. inúmeros livros também gratuitos na internet. É incrível, Maravilhosos. gente, incrível. Antigamente, se você viajava, você colocava 3 livros na mala, aquilo já pesava 5, 6 quilos, já tirava o teu peso de viagem. Sim. Hoje você coloca no teu tablet, coloca no Kindle, assim, tá tudo ali. É o bom até o próprio Kindle mesmo tem agora um aplicativo que torna o tablet ou o Ou celular até Kindle, mesmo né? no download Eu fiz num isso, buscador foi. de internet. Então, isso te dá uma é muito, esse acesso, a acessibilidade é muito grande. Você ter o acesso à informação, você tem que saber filtrar. E uma coisa que, na verdade, não vou te dizer que seja maléfica, não é isso, mas é um aprendizado constante para todo mundo. Para a tecnologia funcionar, precisa de uma pessoa chamada homem, precisa do ser humano. Né? Atrás de toda essa As tecnologia pessoas têm esquecido incrível, isso, né? existe uma questão chamada ser humano. E a gente viu muito agora, nesse período de pandemia, as coisas funcionaram. A gente até brinca, a produtividade até subiu muito num determinado momento, porque todo mundo queria tanto que desse certo, né? A gente queria tanto que funcionasse bem, mas o contato humano, você fazer uma reunião olhando para uma pessoa, né? Assim, tem uma diferença. Você encurta distâncias? Encurta. Eu fazia reunião com gente de 5 países. Cada um no horário. Sempre alguém estava de madrugada. Não tem como. Alguém estava sempre se dando mal. Não tem como isso. Mas tem uma coisa que é isso. A olhar sinergia, humano, a sinergia, troca. você olhar. E você, às vezes, olhar e falar assim, você não está aparecendo bem hoje? Aconteceu alguma coisa? Você, isso no computador, você consegue disfarçar. Sim. Na hora que você olha... Sim, e sentar. Eu até brinco. Antigamente, eu chegava no escritório. Gente, olha aqui o computador, azul ou verde, o que vocês preferem? Em 2 minutos você tinha a resposta. Hoje você marca, espera. Sim, verdade. Facilitou muito. Né? A gente nunca esteve tão junto, estando tão separado. A verdade é essa. Mas a gente tem que valorizar cada vez mais o ser humano. Porque para fazer toda essa tecnologia funcionar, você Precisa tem alguém do ser humano. precisa do ser humano. Então isso é uma coisa que eu... e ao mesmo tempo é isso, as pessoas acabam pesquisando muito na internet, lendo muito. Eu falei, mas gente, olha só, você levantou da cadeira e foi lá? Isso aí. Tipo assim, levantou da cadeira e foi lá? Ligou pra pessoa, né? Ligaram um troço, assim, mas você ligou? Né? O dia eu falei isso, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Esse aparelho aqui, essa máquina aqui, ela também liga para as pessoas. Às vezes a gente parece que esqueceu, né?
Manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda um direct, manda N situações. Que você ligou? Não. Mandei uma mensagem, tô esperando me responder. Tô esperando o retorno. Assim, gente, liga. Isso aí. Tipo assim, ele ligou. É impressionante isso, né? Mas a tecnologia distancia muito, nos distancia muito, que você falou da sinergia, da troca, e a gente sente isso muito no trabalho. Quando a pandemia veio em março, explodiu em março, foi cada um para sua residência, trabalhar no home office, aqueles que podiam, obviamente aqueles que o trabalho permitia ir para o home office, e se perdeu muita coisa no home office. Troca de ideias, às vezes você está com as pessoas no presencial, vem uma ideia, surge uma ideia, você joga a ideia na mesa, o outro já complementa e faz uma troca e tem um enriquecimento muito grande. Até voltando aqui na música, obviamente a gente, não de agora, já de bastante tempo, quantos músicos quantos autores fizeram músicas à distância, tô aqui no telefone, então tô com essa letra, coloca a melodia. Tem isso também? Tem. Mas a criatividade no presencial não tem igual. Para mim não tem igual. E tivemos uma perda muito grande no ano de 2020, especial 2020, que foi um ano bem caótico para a gente, para nós brasileiros, onde que nós precisávamos e ficamos isolados. E qual vai ser o impacto disso no futuro? Qual vai ser o impacto desse distanciamento, desse virtual, desse telepresencial? Tem uma corrente que é muito, muito interessante. A gente conta os anos, né? A gente conta as viradas, nas viradas dos anos, nas viradas do século. Então, o ano 2000 foi aquela coisa assim, depois o bug do milênio, né? Não teve o bug do milênio. Os computadores iam travar. Iam travar, enfim. Mas a gente conta na linearidade. Uhum. E você tem uma linha de historiadores, isso é o pensamento, como os pensamentos são diferentes, que eles falam assim, a linearidade dos anos não é o que mostra a mudança do século, a mudança do comportamento. O que mostra a mudança real é quando você tem uma ruptura, né? Então, quando você teve a ruptura do século passado? Quando você tem a Primeira Guerra Mundial. Ali você teve uma mudança de comportamento no mundo inteiro. Verdade. Então, ali mudou. Não só uma questão cronológica, temporal. Não é o ano. Ali o mundo mudou o seu comportamento. E o que acontece agora? O mundo mudou o seu comportamento em 2020. Então, a nossa mudança de século, se você parar para pensar em termos de rupturas, foi agora em 2020. Qual a diferença que você teve de 2000 para 2001? De 99 para 2001? Em termos de ruptura, de grande transformação? Nenhuma. E a ruptura do século. A Primeira Guerra Mundial. E agora século 2000. Você tem a questão da pandemia. Aí você muda um comportamento global, né? Aí você muda as relações humanas. Aí você tem algumas coisas de valorização do ser humano muito grande, que era algo que estava esquecido, né? Uhum. Então, ali é a tua grande mudança. Se a gente fala assim, você sabe que ano foi a Era do Gelo? Você não sabe, mas você sabe que naquela mudança climática, por exemplo, os dinossauros desapareceram. Isso. Mas você não sabe o ano. Não. Você não tem a menor ideia de que possa ter sido isso. Uhum. Mas você sabe que ali você tem uma grande ruptura no mundo, que você desaparece com uma espécie... Gera um contexto disruptivo, né? Você acaba com uma espécie e outra sobrevive. Isso. Né? Então, você tem muito essa questão. A gente acaba pensando muito na linearidade, do 1 mais 1 mais 1 mais 1. E o mundo não é exato assim, não é. né? É o que a gente brinca, assim, você fez 50 anos, o que mudou? Eu falei, gente, né? Quando você pensa na sua vida pessoal, você conta a sua vida pessoal pelos marcos. O ano que eu me casei, ou o ano que eu tive filho. Sim. E não de modo linear. O ano, assim, a pessoa assim, qual foi a maior alegria da sua vida? Assim, o ano que o Flamengo foi campeão do mundo, no Japão, foi todo mundo pra rua. Você pensa nos marcos. Uhum. E você pensa na sociedade pelos anos. Na verdade, você tem os anos porque você tem que... Gera uma incoerência de pensamento. Pois né? Você tem que ter uma medida de tempo, é óbvio, né? Uhum. Maioridade, não tem brincadeira, 60 anos, você não paga mais transporte, você tem algumas coisas, né? Tem o cartão do idoso para poder botar no carro. Meio ingresso, você tem algumas questões. Mas, na verdade, se a sua vida pessoal
ela é pautada por marcos, a sociedade também é pautada por marcos. Legal. Então, isso é uma coisa que a gente para refletir quando você lê esse tipo de história, e fala assim, gente, realmente, 2001 foi a mesma coisa. E você não consegue lembrar o que te marcou nessa mudança do século. Talvez isso, eu esperava que o meu computador travasse e não travou. Você não teve. Você não teve. A sociedade não teve. Mas a gente vai de extrema relevância como Mas foi. no futuro você vai contar para todo mundo toda a mudança que você teve em 2020. Verdade. Então, assim, tem essa discussão que é muito, assim, na hora que você para olhar para trás, você fala assim, realmente, gente, assim, esses são os grandes marcos. E voltando ainda para mais um marco, que foi falado no início, que para a gente não se perder, e como eu sou curioso, fofoqueiro, o que vocês quiserem falar fala que eu curioso, sou... curioso é mais... Não pode falar que eu sou curioso, sou intrometido. Rio 2016. Foi um trabalho que, assim, que eu não esperava de jeito nenhum. Essa, assim, é dos pontos muito interessantes quando você trabalha em uma multinacional, porque você tem a chance de trabalhar com gente do mundo inteiro e em projetos que normalmente você não estaria incluído. Né? Então, a agência nos Estados Unidos trabalha com o Comitê Olímpico Americano, norte-americano. E fizeram a ponte que eles precisavam no apoio no Brasil para cuidar exatamente das atividades do comitê, dos atletas do Comitê Olímpico e Paralímpico antes de virem para os Jogos. Quer dizer, já ir fazendo um aquecimento, quem são os principais atletas, o que eles querem, a alegria de vir para o Brasil. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Eu trabalhei somente com a comitiva americana. Então, por exemplo, Joaquim Cruz é técnico do Comitê Paralímpico, né, de atletismo. Gente, é um ídolo brasileiro. Esse cara é incrível. Todo mundo, a imagem dele é incrível. Ele é técnico do comitê. Então, né, entre outras coisas que a gente fez, por exemplo, ele estava no Brasil já vendo testes, onde seriam os centros de treinamento das equipes. A gente marcou um dia inteiro de entrevista dele. Era muito engraçado, era um Excel exatamente, de 10 a 10h40. De 10h40, ele olhou para mim assim, mas como é que você montou tudo isso? Eu falei, gente, organização, né? Se eu fosse montar cada um no horário, era assim... cronometrado. O Luan faz a mesma coisa com a gente. Era super cronometrado. Justamente para ele falar como é que ele, como brasileiro, estava se preparando para trazer a equipe paralímpica americana. Exatamente assim, como é que é isso? Então, a equipe americana fez um vídeo super bacana em Times Square com, na época, a Michelle Obama falando assim, a gente está indo para o Brasil, né? Então a gente foi feito um vídeo falando assim, o que você quer ver no Brasil? Aí tinha um falava assim, eu só quero ver o Cristo Redentor, eu só penso nisso. Assim, era muito legal. Então o nosso trabalho foi muito focado. Já gera uma empatia, né? O nosso trabalho era muito focado não só no resultado do jogo. Eu falei, gente, assim, os Jogos Olímpicos não pode ser só o resultado do jogo. Você tem todo um envolvimento muito grande ali. Então a gente teve todo um trabalho prévio, que era exatamente como aquele comitê, como aqueles atletas estavam se preparando para vir ao Brasil e a expectativa deles. Dos Jogos no Brasil. Depois você tinha a Casa dos Estados Unidos, né, a Casa dos Países, era uma casa fechada para convidados, não era uma casa aberta a todos. E a gente fez 2 eventos chamando a imprensa para conhecer, para encontrar com alguns atletas, para entender como era aquele comitê. E foi muito interessante, porque aí você acaba vendo a preparação dos jogos pelo olhar do estrangeiro. Né? Quer dizer, a gente acompanhou tanto aquela questão, a euforia, a alegria de receber, e de repente você se pega junto com o estrangeiro, né, explicando para ele o que é aquilo. Então, entre as coisas que a gente fez, a gente tinha os atletas da canoagem, né? E que nunca tinham vindo ao Rio, tinham vindo treinar 2 meses antes dos Jogos. E assim, a gente falou, gente, vou marcar uma entrevista com um atleta de canoagem, de slalom, né, que não é uma coisa assim, digamos, um esporte mega popular no Brasil, e o cara falando, a gente falou assim, quer uma coisa? Vamos contar uma história? A gente alugou uma lanche, convidou um veículo de imprensa, colocou os atletas, 3 atletas nessa lanche, e a gente foi mostrar o Rio visto da Bahia. Então foi passear com eles pela Baía de Guanabara e mostrar aqui que vai sair, por exemplo, a natação de mar, aqui vai ser a saída, aqui vai ser o que ia ser os esportes de mar. Gente, os atletas estavam tipo assim, vocês moram aqui?
Tipo assim, se mora nessa cidade, como é que vocês moram num lugar desse? Porque eles estavam encantados e tendo a chance de ver a cidade de um ângulo que eles não veriam. Sim. E o pessoal da imprensa que estava acompanhando a visita também, tipo assim, tendo um momento totalmente diferente do cara falar, eu treino 5 horas por dia, eu trago o meu equipamento. Não, realmente uma alegria e total deslumbramento daquele atleta de olhar uma cidade. E teve um deles que falou assim, eu não estou entendendo, assim, não é nem não estou entendendo, assim, como é que ele falou assim, eu estou impressionado com a alegria das pessoas de estar recebendo, porque foi um momento de muita euforia para a cidade. Verdade. A gente ficava dizendo assim, vai dar certo, não vai dar certo, será que vai, será que vai? Gente, deu tudo certo. Deu tudo certo no transporte público, todo mundo Deu foi tudo no certo. transporte, deu tudo certo. O metrô assim, tinha acabado aquela obra já até da linha 4, ajudou muito. Né? Sim, Enfim. sim. E a Olimpíada, eu sempre falo isso, a Olimpíada foi Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Não foi, sem demérito, não estou aqui pontuando porque é Rio de Janeiro, mas não foi uma Olimpíada sediada, né? Claro, sempre tem uma cidade focal, é a cidade, mas o Rio de Janeiro ele é muito reduzidinho, então fazer um evento desse tamanho na nossa cidade, em termos de infraestrutura, que a ocupação aumenta a 10ª potência, né? Tudo isso, não é... beleza, no ano novo também aumenta pra caramba. Uhum. Mas foi algo que realmente chama muita Tem uma atenção. coisa bacana, todo mundo queria muito que desse certo. Todo mundo que criticou antes... Sim, Todo mundo sim. estava torcendo para que desse criticou certo. antes, na hora que você tem aquele evento de abertura, que fica todo mundo tipo assim... né? Aquele evento, aquela abertura no Maracanã foi tirando o fôlego de todo mundo, né? Cada coisa que acontecia, cada coisa... Eu acho que passou aquilo... Eu me lembro, os ingressos da cerimônia de abertura dos Paralímpicos se esgotaram depois da cerimônia de abertura dos Olímpicos. Porque ficou todo mundo tipo assim, cara, se eu não vi esse, eu tenho que ver o outro. Os ingressos dos Jogos Paralímpicos, que geralmente acabam vendendo mais quando começa, porque as pessoas compram... No início dos Jogos Olímpicos, os ingressos dos Paralímpicos já tinham vendido muito, porque entrou todo mundo na euforia. Pô, eu não consegui ver o basquete olímpico, mas eu posso ver o Paralímpico. Sim, Né? Pra gente, os 2 eventos tiveram um peso muito grande. Eu acho que a própria realização dos Jogos Paralímpicos também é mais uma vitória do ser humano. Eu penso muito dessa maneira. Né? Como a gente falou dos outros eventos aqui, das outras questões, eu acho que é muito importante também essa inclusão, essa percepção, né? E isso também conseguiu resgatar muita gente Muito. que de repente teve que assumir, né? Acabou assumindo uma condição de necessidade especial, enfim, paralímpica, se incluindo na situação paralímpica, e deu a possibilidade justamente de participar de uma situação dessa, ou até se descobrir numa relação dessa. Mas, Rafael... Não, vou até só que eu tava viajando aqui com a Renata falando, e Rio de Janeiro 2016 foi um ano muito marcante, que é o que você estava falando, de momentos. Não, essa questão de marcos, observar a vida, isso me deu um mindset aqui. Sim, eu tô aqui viajando. Cara, que viagem. E a gente começou a falar do... Eu não consegui olhar pra minha vida por anos. Nunca mais. Acabou comigo. E a Olimpíada 2016 foi um marco na minha vida, não pela Olimpíada, mas porque meu filho nasceu em plena Olimpíada. Então, eu me lembro da Olimpíada acontecendo e eu não consegui ir em nenhum jogo, porque eu estava na expectativa do nascimento do meu filho. Meu filho nasceu em agosto, então em plena Olimpíada, fervendo. Então eu e minha esposa, a gente até brinca, o bebê olímpico, que nasceu em plena Olimpíada, a gente, nós ganhamos uma camisa da Olimpíada que ele nunca utilizou, nunca usou, e eu vou guardar para sempre essa camisa da Olimpíada 2016, porque tem uma importância, tem um significado, e eu me lembro de cada detalhe desse ano, porque era em especial pós-Olimpíada, que a gente estava naquela expectativa de nasce ou não nasce, vem ou não vem, vai ser agora, e a justiça, ela fechou. Eu falei, vou poder curtir meu filho, que ele vai nascer, e cadê que meu filho nasce? Não nasce e nada, e mais um. Ele nasceu com 41 semanas e 3 dias. Então, nasceu dia 13 de agosto, uma data bem importante, bem cabalística, o 13 e o 8 de agosto. Então,
e foi o que você falou e Augusto acabou de falar, eu já não via muito o ano com 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu já vi um pouco em datas importantes, em momentos importantes que marcaram a minha vida. E passarei, a partir de hoje, a analisar de uma forma um pouco mais ampla, ou talvez um pouco mais restrita, não a um ano inteiro. E antes até da gente entrar nos causos, em especial na pandemia, nós tivemos uma mudança de comportamento feminino e até desculpa de antemão talvez entrar na sua intimidade, mas eu observei, e a sociedade brasileira em especial, as mulheres tiveram uma mudança de comportamento muito importante, muito significativa, que talvez para a maioria seja um mero detalhe, mas que não é um mero detalhe. E nós vimos muito as mulheres, eu vi muito as mulheres, e eu falo isso porque eu sempre escutei muito da minha esposa, ela falando que o dia que ela tivesse cabelos brancos, ela assumiria o cabelo branco, porque ela acha muito bonito, e eu particularmente também acho. E nós vimos em datas recentes, em período recente, as mulheres assumindo os seus cabelos brancos, mulheres jovens. Nós tivemos duas atrizes, que agora me fugiu, a Susana Alves, que assumiu os cabelos brancos, agora me falhou a memória o nome de uma atriz também jovem, que assumiu os cabelos brancos. Eu tenho uma amiga da Bahia, Verusca. A própria, acho que foi global, eu conheço, porque é irmã de um grande professor amigo meu, que é a Samara Filippo. Essa que eu estava querendo me lembrar, Samara Filippo. E essa minha amiga, advogada jovem, Verusca, e ela sempre pintou o cabelo, ela tem uma mecha branca, ela é jovem, e na pandemia ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir. No interior dela, no início, ela ficou um pouco resistente, um pouco desconfortável, e hoje ela carrega os seus cabelos brancos com muito orgulho, com muita felicidade. E observando você tem os cabelos brancos, você é jovem, você é nova, e mantém. Quando que isso... Esse assumir é que eu vou ter que te interromper. Esse assumir é que eu acho que... É porque... assumir parece que é alguma coisa que a Não, sociedade... é porque... Sim, é porque as pessoas, nas gerações anteriores, pintavam o cabelo, em especial as mulheres, porque homens não. Homem é bonito ter cabelo branco, e as mulheres, cabelo branco... Não, mas a sociedade pinta dessa forma, já que estamos utilizando a tintura, pinta que homens de cabelos brancos, eles são mais sérios, são charmosos. E as mulheres, elas não possuem esse direito em manter o seu cabelo. E gostaria que você falasse... Na verdade, gente, o cabelo, assim, associa-se o cabelo branco diretamente com a idade, mas também não é 100% assim. Porque não. Eu vou hereditária, eu tenho cabelo branco desde meus 20 e pouquinhos anos. Bem pouquinhos anos. É o teu amigo que tem cabelo branco desde os 18. Bem pouco. Eu tenho, meu irmão tem, isso é hereditário. O Rodrigo tem 28 anos. E tem cabelo branco. Não, mas eu tenho bem antes de 28 anos, tá? Muito antes. Tem um primo da minha mãe, que ele antes dos 20, ele cabeça branquinha também. Isso é hereditário, é um ponto. Igual tem gente que tem muita sarda, menos sarda, muita pinta, menos pinta. É muito isso. Eu pintei o cabelo até os 32 ou 33 anos. Eu detestava pintar o cabelo, porque eu achava muito chato. Porém, as pessoas ficavam tão meio que assim... nossa, mas você tem tanto cabelo branco. Assim, eu achava que eu incomodava mais as pessoas, porque é uma bobagem. Antes, não gostou. Mas assim, eu ficava mais descansada, com menos gente falando do cabelo branco. Então eu pintava. Até que com, sei lá, 32, 33, o rosto já não era tão de menina, né? Então, você pensa assim, quer ser uma coisa? Foi. E eu nunca mais pintei cabelo. Tem gente que acha o máximo, tem gente que fala, Então, gente, tem... falar assim, é libertador. A palavra não é libertador. A palavra é ser o que você quer ser, como você quer ser. Né? É muito isso. As pessoas não se incomodam com outras coisas e se incomodam com a questão do cabelo branco. Porque sempre teve associado muito a questão da idade. E a vaidade sempre teve, historicamente, durante muito tempo,
assim, que você tinha que parecer jovem. E você não tem que parecer jovem, você tem que ser quem você é. Sim. Né? A gente fala assim, gente, tem uma coisa que assim, você em dia com você mesmo. Né? Você tem que estar em dia com você mesmo. Óbvio, você não vai fazer algo para chocar a sociedade, porque tem gente que quer chocar. Não é chocar, é você se sentir bem do jeito que você é, de forma respeitosa a todos. Né? Então, como eu já usava cabelo branco há muito tempo, as pessoas até brincam. Agora que você está sentindo super na moda, né? Eu falei, gente, eu estou na moda há muito tempo. Há muito tempo já. Ela na vanguarda. Já, há muito tempo. E conversando até com um maquiador, essa semana ele virou e falou, teve uma coisa muito legal na pandemia, que foi que algumas pessoas se redescobrirem bonitas sem alguns artifícios que precisavam de ter. Né? E você se descobre se sentindo bem sem algumas coisas. Ah, vou ficar para sempre sem maquiagem? Não. Eu adoro usar maquiagem. Por que eu já estou sem maquiagem nenhuma? Porque o raio da máscara começa a te borrocar mais o rosto e você parece um quadro expressionista, né? Quando você põe muita maquiagem em máscara. Batom, então, nem pensar, porque você... É verdade. Eu falei, gente, em algum momento não dá. Cansei de entrar no restaurante, passar uma make rápida, um batom para poder sentar na mesa. Né? Porque você com a máscara você não pode fazer isso. Né? Então eu falei, gente, assim, não é nem a questão do não usar, não querer usar, não é isso. Você se descobre que você pode ser daquele jeito. E as pessoas vão olhar e falar assim, está todo mundo daquele jeito. Todo mundo aprendeu a cortar o cabelo em casa no primeiro momento. Todos os apetrechos de barba em casa, todos os cremes em casa. Você aprendeu a fazer muita coisa. Olha, eu quero e você descobre que dá para fazer muito bem, né? Um recado para minha esposa e agradecer. Tá? Na pandemia. Cortou seu cabelo. Porque meu filho passou a me chamar de Professor Caroço. Por quê? Só explicando aqui. Olha o corte, tá? Porque eu fiquei igual um caroço de manga chupado. Porque a minha esposa, coitada, meu cabelo, né? Ele ou é baixinho assim, ou fora disso, realmente a gente fica com uma situação bem complicada. E ela, poxa, cara, pandemia, meses e meses e meses, vou tentar. Comprei uma máquina. Falei, vamos lá, vamos fazer. Faça você mesmo, né? Nossa, ela tentou, na melhor das intenções, então muito obrigado, tá? Na pandemia, eu sempre fui cabeludo, a minha infância, juventude, adolescência, eu sempre gostei muito de cabelo, então sempre gostei muito de rock, então queria ser cabeludo, queria ter o cabelo na cintura, lá embaixo, então sempre gostei muito de cabelo grande. E agora tá até cortadinho, que eu cortei para o aniversário do Augusto. E na pandemia meu cabelo veio aqui. E porque eu quis também, foi vontade minha mesmo. E eu falei, já que estamos nessa, deixa eu experimentar. Deixa eu me experimentar. Foi um momento em que você se permitiu algumas liberdades. Tipo assim, já que estamos muito ferrados, deixa eu fazer algo para me dar um prazer. Sim. E que não vai incomodar ninguém. E eu queria já há muito tempo ficar com cabelo maior, só que por conta de trabalho, mais de trabalho mesmo, que às vezes exige da gente, a profissão às vezes exige, ou a gente acha que exige algumas questões, algumas formalidades. E quando veio a pandemia foi a deixa. Ficou cabeludo eu e meu filho. Meu filho também com cabelo aqui, e ele adora cabelo grande, adora. Ficou eu e ele, e eu fazendo as audiências, eu fazendo as lives, as transmissões ao vivo sobre direito do trabalho. E eu super feliz, como diz a garotada, eu amarradão, com cabelo gigante. Prendi o cabelo assim, igual samurai, ficava com o cabelo preso e eu adorava. Ficou eu, meu irmão também, que é cabeludo, meu filho e o filho mais velho do meu irmão. E eu adorei. Eu precisava. Era algo que eu precisava e eu me senti super bem. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora já tá sem corte, já tá tudo fora da normalidade, da minha normalidade. Eu fui e cortei. E agora nós chegamos lá naquele momento que a gente mais espera, Augusto. Manda aí. Manda aí, porque senão eu tomo bronca aqui que eu tô falando baixinho. Tem que falar mais alto. Fala aí, Rafael. E agora, os causos de Renata. E aí, Renata? Conte-nos um caos que você tenha vivido, que você tenha experimentado.
Gente, tem momentos, assim, engraçados que você olha pro lado e fala assim, o que tá acontecendo aqui agora? Onde é que eu fujo? Né? Onde é que eu vou fugir aqui? Pra onde eu isso aí vou? que a gente quer saber. Assim, onde é que eu vou fugir aqui? A gente, assim, e tem umas horas que você fica parado até pensando assim, gente, o que aconteceu nesse momento? O que foi? Né? Eu tava fazendo um show de uma banda super conhecida, que eu conhecia, mais conhecida das músicas, de cantar. Um show do Linkin Park. Aí, Nossa, maravilhosa. É uma bandinha, né? É uma banda qualquer. Aí entramos com a equipe que a gente chama de fosso, né? Com os fotógrafos para fazer as fotos ali. Na hora que a banda, por acaso, eles tinham chegado no Brasil pouco antes do show, aquela coisa Foi de o show em São Paulo? direto. Não, isso foi em Belo Horizonte. Eu fiz em São Paulo também. Então você não me viu lá Na hora que a banda entra no palco, tinha uma menina colada no gradil, que ela quase que pulou em cima de mim assim, cadê o fulano? E eu assim, quem? Né? Como é que você tá aqui e não sabe, né? Eu assim, quem? Cadê? Porque o fulano não tá... Aí começa a vir um questionamento de cadê o fulano? E eu assim, quem? Tá todo mundo, tá todo mundo aqui, né? Assim, por que isso? Tem bandas que chegam, que você não tem um contato, que chegam assim. Aí eu, porque não tá. Gente, aí eu pego o rádio, eu falei até com que era cliente, tipo assim, pelo amor de Deus. Cadê fulano? Cadê fulano? E ela assim, quem? Eu falei, pelo amor de Deus, gente, cadê essa pessoa? Eu falei, quem estiver no backstage, corre aí atrás, entende o que está acontecendo, né? Resultado, que leva 2 minutos para chegar, mas parece uma eternidade. Lógico, e você verdade. começa a olhar, já tá todo mundo te fuzilando ali, você começa a olhar. Um dos músicos teve uma otite e não veio. Só que isso não foi comunicado. Uhum. Pra gente, pelo menos. E o Roadie assumiu a posição. Uhum. Gente, os caras no palco, você embaixo olhando, você... E Tava aí, tocando a música, tava tudo certo. eu tava assim, gente, o que tá acontecendo? Assim, levou uns 2 minutos pra ninguém falar, não, acabei de pegar o tour manager. Um dos músicos teve otite. Não embarcou. Só que ninguém avisou. E é esse músico aí que você tá perguntando. E o Roadie subiu, Uhum. né? Tocar. Aí eu falando assim, aí eu só pergunto assim, mas a gente pode falar? Gente, eu tenho que falar que ele não veio, porque ele já não não tem veio. como. Tá perto, tô Né? percebendo. Né? Não tenho o que falar, não vou falar o que, assim, o que foi nem... Assim, aí a gente joguei pra mim, então assim, olha só, teve uma questão pessoal, realmente não embarcou, a gente foi comunicado agora, 1000 desculpas, né? Quase falei, você quer seu ingresso de volta por causa disso? Porque o show vai ser maravilhoso, né? Já tá sendo, inclusive. Mas o que é isso? Você tá na beira do palco, se perguntasse qualquer pessoa, você ficava assim, quem? Quem? Né? E a gente teve deu tudo certo, o show foi incrível, foi maravilhoso. O show deles, mesmo que a gente brinca, mesmo quem não gosta, se diverte horrores, não tem como. E a gente teve uma situação muito parecida quando a gente fez a Vertigo, do U2. E na época o Tied não veio porque tinha acabado de descobrir que a filha estava doente. Só bandas normais. Mas Bandas. Essa aí eu nunca ouvi falar, não. Só Paul Mas a- McCartney. Linkin Park, U2. Olha, eu vou te falar, eu tô pensando aqui que deve ter sido bem complicado pra Renato trabalhar com a Olimpíada no Rio. Porque realmente, entendeu? Não tem condição, Não, e nesse caso muito Ted, petit comitê pra ela. nesse entendeu? caso do Ted também foi assim, a gente ficou sabendo no dia, porque foi um caso que aconteceu de saúde na família, no Sim, dia, claro, e claro. não veio, a gente ficou sabendo na hora da chegada, e as pessoas, e não tinha nem o que, naquele momento você não sabe nem o que responder, porque ainda estava entendendo a situação, e as pessoas falaram assim, não, porque o Ted não desceu do avião, e a gente assim, não? Tem certeza? Tem certeza? Você não viu? Né? Daí, nesse Não, ele meio tá lá tempo- até agora, ele falou que ele não vai sair. Nesse meio tempo, a gente assim, gente, pelo amor de Deus, entende o que foi, porque a gente tem que responder, porque realmente ele não desceu do avião. Né? E também não dá pra segurar mais do que 2 minutos sobre isso. É. E aí falaram, aí alguém não veio, aí tem uma questão com a filha. Ele foi ver a filha, mas ele tipo assim, ele vem no dia seguinte, a banda chegava um dia, chegou Entendi. ele vinha na sequência. Uhum. Né? E a gente teve que depois avisar todo mundo. Olha, realmente ele teve uma questão pessoal. Uhum. Não tem nada a ver com a produção, porque também, assim, na hora ninguém sabia o que era, depois foi comunicado, todo mundo soube o que tinha acontecido. Eu acho que as pessoas, Né? o público em geral,
principalmente nesse segmento, né, do artista, né, do entretenimento, do músico, ou do ator, da atriz, a gente sofre de um mal que é meio que involuntário de achar que essas pessoas não são humanas, né? Não é isso, não. Eu acho que são pessoas que são tão próximas a você que você acha que realmente é o seu vizinho de porta. E que você tem total liberdade mas eu digo assim, quando teve um problema de saúde, teve um problema na família, as pessoas às vezes, mas como? Mas não, aí tem uma pergunta seguinte, eu sei porque eu já ouvi isso, você certamente deve ter ouvido isso já no seu dia a dia. Mas não vai vir fazer o show? Sabe aquelas perguntas que não precisava daquela pergunta? Poxa, olha, ele está acompanhando a filha que está com um problema. Tá, mas ele vai vir fazer o show. Assim. É um ser humano normal. É o que a gente está falando aqui, a gente sempre fala aqui no podcast. Todo profissional tem uma vida normal, é um ser humano igual. Isso aí. Faz tudo igual. E a gente também, às vezes, fala dos nossos ídolos como se fosse o vizinho da esquina, É, vizinho verdade, de porta, verdade, né? verdade. Fulano, olha, você viu a roupa ótima que ele estava ontem? Parece que você estava sentado num restaurante com ele. Batendo Mas no você papo. foi comprar junto com ele a roupa, Foi né? junto, né? E você se acha no direito de opinar. Não é verdade. Não ficou bem. É verdade. Eu acho que poderia ter utilizado uma calça preta. Eu acho que ficaria melhor Você se acha no direito de opinar. de opinar. É verdade. Né? Eu não teria feito aquele show. Daquela opinião, né? Se fosse eu no lugar dele, Não eu faria. acho que Não cometeu um erro, não era pra ter feito dessa forma. Pois a gente se sente tão próximo, tão íntimo, porque essas pessoas estão dentro das nossas casas. Mas é porque a Renata faz a informação chegar pra nós aí bem, então a gente fica com essa intimidade, tá vendo? É muito engraçado, realmente é isso. Assim, as pessoas se acham... A gente fala, né? Eu comento, todos nós comentamos. Verdade. O cabelo dela não tá bom hoje. Tipo assim, gente, qual é o impacto disso? Nenhum, né? Teve até um jornalista que apareceu na TV, não vou citar o nome, até pra resguardar, e as pessoas comentaram: que isso, gente, vocês viram a maquiagem dele, o cara tá laranja. Foi recentemente. Ele tá laranja. É tipo vinho aí, né? Ele tá laranja. Que maquiagem é essa? Aí Que você pergunta, absurdo. qual foi a notícia que ele deu? A economia? Olha, eu não sei, mas estava bem laranja. Tava. E, Renata, projetos futuros. Projeto de vida. Nossa, essa pergunta é muito concurso de Miss Universo, né? Projetos futuros. Não, mas projetos de vida mesmo, não só projeto de trabalho. Não, é assim. Que você é uma pessoa com um histórico profissional gigantesco, histórico pessoal, da pessoa mesmo, Renata, bem grande. O que você vislumbra daqui pra frente? Gente, eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, eu gosto muito do que eu faço, trabalho numa equipe incrível. Já falo assim, isso é o que eu vou continuar fazendo, ponto. Tenho uma família incrível, meus filhos são maravilhosos, meus cachorros são maravilhosos. Então, o que você quer? Eu falei, eu quero ficar com o cachorro, quero ficar com a minha família e quero continuar fazendo muita coisa. É óbvio que a gente tem zilhões de planos, ainda mais num momento como esse que você fica Sim. assim... a gente fala assim, eu quero que minha vida seja igual que era antes. Não, eu quero que minha vida seja muito melhor do que era antes. Porque hoje você sabe exatamente a dureza que é separar, né, e o bom que é encontrar. Então, você quer uma Entretenimento coisa retornando agora. muito, muito mais bacana. Então, assim, quando tem uma coisa que vai ficar para sempre, a gente fala assim, as cicatrizes vão ficar para sempre desse período. Sempre. Você não vai esquecer e a gente não pode esquecer isso. Ao mesmo tempo, a solidariedade humana e a empatia também vão ficar para sempre. Eu acho que nunca se foi tão empático ao ser humano. Você nunca viu todo mundo literalmente focando por algo, né? Todo mundo efetivamente junto. Você nunca teve tantos projetos de doação como você teve agora. Ninguém Seja largando a no que mão de fosse. ninguém. Foi todo mundo muito junto. Então isso vai ficar para sempre. Então você fala assim, tem alguma coisa da pandemia? Não, de bom não tem nada. Você tem aprendizados muito bons, né? Você teve um resgate do ser humano muito importante. Então isso vai ficar para sempre. Mas a cicatriz também. Sim. Eu falo, gente, períodos ruins não são para ser apagados da história. São para você saber o que não fazer.
Tem gente que fala assim, esquece. Eu falei, não tem esquece. Não podemos esquecer, que senão a gente repete. Não podemos esquecer. A chance, né, de repetir. Então, e tá aquela coisa, tá tudo voltando muito agora também, né? Então, assim, eu trabalho muito em eventos, você tem um calendário enorme para acontecer no ano que vem. Você vai ter vários cuidados ainda com segurança, com restrições? Vai. A gente não sabe ainda eu acho que isso vai demorar ainda bastante tempo. Mas é seguro pra gente. Sim, eu acho que tem que pensar o seguinte, é seguro pra você. Sim. Quanto mais segurança, quanto mais seguro você sentir, mais à vontade você vai se sentir. O uso da máscara é incômodo, é ruim, só que a gente ficava resfriado, a gente andava pela rua normalmente resfriado e pouco importa. Assim, os hábitos de higiene pessoal, a gente teve um avanço secular, porque, em verdade, em linhas gerais, você tinha comportamentos de higiene do século passado, a verdade é essa. Então, hoje há uma preocupação, os estabelecimentos estão estruturados, foi forçado, foi no susto, não interessa. Funcionou. Funcionou Isso aí. E vai ficar. E vai ficar. Então, se eu ficar resfriado, um simples resfriado que seja, eu não vou sair na rua sem máscara. Mesmo que seja daqui a 10 anos, vou ficar resfriado, eu vou colocar uma máscara. Vou colocar até para proteger o próximo, é empatia. Eu não quero que o próximo tenha, eu não quero que meu filho, eu não quero que minha esposa, meus pais. O hábito de lavar as mãos, né? Isso aí. Que é muito básico. É isso aí. O hábito de lavar as mãos. Né? Isso é muito simples, muito simples. Mas hoje você não consegue, você não vai chegar num lugar sem lavar a mão. É isso aí, lavar as mãos, ou ainda que seja o álcool em gel, exatamente, ou o álcool 70, enfim. Você já vê o que está estruturado e isso te dá segurança, te dá uma tranquilidade. E eu acho que isso foi uma das, né? Claro, muitas outras. Acaba dando toque também. Pode, mas assim, cara, foi uma avanço. Mas pelo menos é um toque saudável. Mas quem tem isso já tinha o toque para outras coisas. Mas enfim, gente, faz parte. Eu já tinha, antes da pandemia, eu já tinha um grande problema em apertar a mão das pessoas. Depois que eu apertava a mão, eu botava a minha mão praticamente num saco invisível e eu ia lavar as mãos porque eu tinha receio de alguma coisa, porque eu não sei aonde a pessoa colocou a mão. Então eu poderia pegar minha mão, coçar o olho, passar na boca, passar no nariz e pegar alguma coisa. Então eu já tinha esse receio, já tinha essa preocupação antes da pandemia. Agora, mais ainda. Então, Renata, agradecer imensamente sua participação. Foi ótimo conversar com você, foi ótimo ouvir, aprendi muito. E eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, que estão no carro, que estão no trabalho, que estão no trânsito, no transporte público, vão aprender bastante, aprenderam bastante com as suas palavras, com seus ensinamentos de vida, a sua experiência. E foi muito bom ter você conosco, foi um prazer enorme estar com você nesse momento tão especial, a vida tão corrida para todos nós, e você dedicar esse tempo para bater papo conosco nessa mesa, foi muito bom, foi de grande valia, então eu agradeço muito, eu, Rafael Patrício, agradeço muito, em nome de toda a equipe, em nome de todos que participam aqui para poder fazer com que o podcast esteja no ar. Então, fico meu muito obrigado e volte quando quiser. As portas estão abertas. Eu super agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, eu também aprendi demais. Cara, eu acho que só essa virada de chave dos marcos e não da questão linear temporal, realmente acho que a gente percebe que está sempre podendo aprender todo dia, né? Eu acho que essa é a grande questão. E o nosso interesse, Renata, aqui é realmente receber profissionais. Eu digo muito que, não, na minha opinião, não existe mau profissional e bom profissional. Existe profissional e quem não é profissional. Então, é um prazer muito grande ter alguém da tua estatura profissional, da tua experiência, da tua expertise. Acho que contribuiu muito para o que a gente quer trazer aqui para o podcast. E só tenho a agradecer, realmente. A gente sabe quão custoso, né, o quão delicado a gente está de tempo hoje em dia, apesar desse momento de pandemia, e saindo, né, querendo sair cada vez mais, mas mantendo os cuidados. Então, lhe agradeço realmente muito, muito, muito
porque é muito bom receber pessoas como você aqui. E pedir ao pessoal mais uma vez, resenha.pro, segue no YouTube, se inscreve, faz lá os seus comentários, ativa as notificações. Dá a curtida, dá o joinha. Sempre que a gente tem episódio novo saindo aí para vocês, ou cortes no nosso canal, você já vai ficar sabendo. Então, segue lá. No Spotify a gente também tá, no Google Podcast. No Instagram. Mas no YouTube é sempre importante, né? Nosso Instagram, resenha.pro. Então, fica a dica aí. Vem para a resenha conosco. Independente da área que você vai seguir, a nossa intenção é trazer profissionais de toda e qualquer área profissional, mas que para você perceba, né, quem está nos assistindo, que é sempre um aprendizado. Não é porque você não é um advogado que você não pode aprender com advogados, não é porque você não é jornalista que não vai aprender, ou da área de comunicação que não vai aprender, né? Eu e Rafael, a gente aprendeu muito hoje aqui e sensacional. Queria mandar um grande beijo pro meu amigo Paul McCartney, que eu fiquei íntimo aqui nesse podcast, né, que está nos assistindo certamente. E eu queria mandar um abraço pro Bonovox. Foi bom aqui a última vez que nós nos encontramos. Mas brincadeiras à parte. Né? Mas brincadeiras à parte. Deixa a palavra final para você. Não, gente, assim, realmente super agradecer. É uma oportunidade da gente falar um pouco, assim, que são pessoas que fazem tudo isso, né? Sim. Que você acaba falando quem fez o quê? Uma pessoa igualzinha a qualquer outra. Só isso. Isso não surgiu da... Não brotou do nada brotou. E... Nossa, que espetáculo ali. Para chegar em alguns lugares. E o profissional que está ali no palco, sem vocês, não seria como acontece, como costuma ser. Precisa de toda uma equipe, precisa de seres humanos por detrás daquele projeto, assim como a gente aqui no podcast. Isso aí. Se a gente só está aqui na mesa, a gente fala, mas para a gente poder colocar no ar, para a gente poder começar a gravar, alguém chegou aqui e montou, não um, mas várias pessoas vêm. Fica até tarde para desmontar, para depois tem a desprodução, tem a edição, os cortes, o trabalho. Então, essas pessoas que ficam nos bastidores, por detrás das câmeras, da câmera profissional, não da câmera como essa daqui, mas da câmera profissional, fazem toda a diferença para que a entrega do produto seja de excelência. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram aí até agora nos assistindo. Como disse Augusto no início e agora no final, não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, se inscrever, liga no sininho. Toda quinta-feira a gente coloca um episódio no ar aí ao vivo para vocês. Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Resenha.pro. Resenha Pro, fica a dica aí. Grande abraço.